Bom dia, boa tarde, boa noite, minha galera querida. Alexandre Motora de Responsa, mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente vai comentar, hoje a gente vai fazer como se fosse uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria, tá? Hoje eu vou dar algumas ideias do que seria o aplicativo ideal. Não só como aplicativo ideal, e sim um aplicativo que a gente precisava, com coisas justas, com coisas que realmente iria trazer tranquilidade e segurança pra gente, e justiça, que é o que mais a gente precisa. E não tem como começar esse vídeo sem falar de tarifa, não tem como. E vocês vão reparar que tudo que eu falar aqui vai ser bem coerente, eu não vou exagerar em nada. Você vai ver que vai ser uma coisa bem coerente e que serviria pra gente. Então vamos lá, galera, vamos falar de tarifa aqui. Quanto que deveria ser um minuto hoje? Eu acredito que o minuto, o KM rodado, vou falar de minuto também, o KM rodado hoje ficaria num patamar razoável de R$ 1,70 e o minuto a 15 centavos. Por quê? Você vai falar assim, Alexandre, mas 15 centavos. Se você olhar no GPS, você vai ver que o GPS sempre calcula o quilômetro 2 minutos, tá? Então, o quilômetro a 1,70 mais 30 centavos, hoje nós rodaríamos a R$ 2 o quilômetro, que seria uma coisa bastante razoável. E isso, gente, não é nada demais. Não é nada demais. Segundo o site motoristadelite.com.br, na cidade do Rio de Janeiro, o UberX paga R$ 1,60. Esses dias, um rapaz até botou um print lá de São Paulo. Ele botou um print de uma corrida que ele fez, que foi no Comfort, tá? Mas estava bem explícito lá. Eu vou ver se eu coloco aqui, para vocês verem. R$ 1,51 no branco, sem dinâmica, sem nada, no branco. R$ 1,51. E 30 centavos o KM rodado, isso no Comfort, tá? Mas convenhamos que dentro do Rio de Janeiro, segundo o site... Você está em uma área de alta demanda com 7 corridas. Não liga não. Deixa eu baixar aqui. Conecte-se agora. Porque eu tava com o telefone ligado aqui, liga não. Segundo o site motoristadelite.com.br, no Rio de Janeiro se paga R$ 1,60 o UberX. Então você falar em 1,70 é pouco. Então, na maioria das cidades, eu vou falar aqui em Campos, por exemplo, a Uber paga 93 centavos. Que eu conheço bem, eu falo sempre em Vitória, porque eu conheço bem, eu já trabalhei muito tempo lá. Inclusive, quando eu vim para Campos, Vitória pagava menos do que Campos. Então, eu acredito, lá a Uber deu um aumentozinho, aqui não deu não. A única que deu aumento aqui foi a 99, que foi a R$ 1,14. Lá eu acredito que esteja pagando também nessa faixa de 90 e poucos centavos. Pagava 80 centavos na época. Aqui pagava 84 centavos, negócio assim. Pagava 93 centavos, lá pagava 82 centavos. É isso aí. Enfim, então, só que, se o carioca paga, qualquer lugar paga. E a maioria do Brasil tem essa taxa aí, de 90 centavos, de R$ 1, sabe? Então, o povo paga, Bom, então, eu acho que o ideal seria R$ 1,70, o KM rodado, e 15 centavos o minuto. Tá coerente. A taxa de cancelamento eu até concordo com os aplicativos. Taxa de cancelamento causa problemas aos passageiros, tá? Não adianta você reclamar que é uma merreca, então o cara não tem que reclamar, que se quiser andar de ônibus, se quiser andar de táxi. Bicho, para de falar isso nas redes sociais, que seria a mesma coisa que um cara chegasse, você tivesse, eu tô olhando aqui na frente, aqui tem uma loja de ração aqui. Eu vvou lá, vou comprar ração pro meu cachorro, o cara vira pra mim e fala assim, não compra comigo não, compra com o vizinho ali, ó. Para com isso, gente. Que troço sem lógica. E o outro, o passageiro não tem nada a ver com o valor que o aplicativo manda para ele.
baixei o volume desse trem, velho. Como é que toca? O negócio deu uma pitada de novo aqui. Agora eu desliguei o negócio aqui. Vamos voltar ao raciocínio aqui. O passageiro, ele recebe o preço lá. Não é problema dele se a Uber está cobrando pouco, se a Pop está cobrando pouco, se as outras estão cobrando pouco. Então isso não é desculpa. Agora, é muito ruim. Eu já peguei passageiros, por exemplo, já com 1 hora para conseguir um carro, com 10 cancelamentos. Isso é muito ruim. Então a taxa de cancelamento eu acho que ela poderia ser flexível, claro, porque existem casos e casos, mas a taxa de cancelamento poderia existir. Então agora vamos falar sobre tempo de espera. Tempo de espera. Vamos começar pelo lógico. O lógico é o seguinte, é o cara chamar um carro e estar pronto para a hora que o carro chegar, montar no carro e partir. Essa história do cara, por exemplo, tá dentro de um prédio, você chega, você dá a chegada e manda para ele, cheguei, o cara manda mensagem para você, estou descendo. Não, tá errado. A taxa de espera teria que ser de pelo menos, no máximo, 2 minutos. 2 minutos. É tempo suficiente para esse cara chamar o carro, pegar o elevador, ele pode até chamar lá de cima, só que saindo do apartamento, descer e já estar lá embaixo a hora que o carro chegasse. E está na portaria, não quer ficar na rua por causa de perigo, não tem problema, mas que esteja na portaria. O carro deu a chegada, ele sai, entra no carro e vai embora. E quem está dentro de casa já fica pronto. Então 2 minutos é tempo mais do que suficiente para isso. E a taxa de não comparecimento, ela deveria ser o preço de uma corrida mínima, não R$3. Porque eu demoro 3, 4 minutos para chegar no cara, mais 2 minutos é tempo suficiente para fazer uma corrida de taxa mínima. Então seria o ideal hoje o preço de uma corrida mínima. Que por falando em corrida mínima, hoje nós temos alguns lugares têm taxas diferentes, né? Aqui em Campos, a Pop paga 5,83 e a Uber 4,50. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é uma vergonha. O preço de uma corrida mínima hoje, vou repetir, está dentro de uma coerência. Teria que ser o preço de 1 litro de gasolina, pelo menos. Ou seja, hoje, R$7, que inclusive aqui em Campos é o preço do Comfort. R$7. O Comfort que cobre mais. Estou falando sempre do X e do Pop, tá? O Comfort cobre mais, mas o mínimo teria que ser o preço de 1 litro de gasolina. Esse seria o mínimo razoável. Distância para você buscar o passageiro. Eu sinceramente, está muito difícil trabalhar com a Uber aqui na minha cidade, porque ela bate com 6 km, bate com 7 km, bate com 8 km. E claro, cada um tem o seu padrão de buscar o passageiro. Tem gente que trabalha no gás, estica um pouco esse limite. Quem trabalha no combustível líquido tem um limite um pouco menor. Mas eu acho que passou de 2 km a obrigatoriedade de pagar o deslocamento. Eu acho que teria que ter a obrigatoriedade de pagar o deslocamento a pelo menos R$1 o quilômetro, depois que passar de 2 km. Pelo menos R$1. Isso iria diminuir, inclusive, iria aumentar a aceitação. Isso já acontece em outras cidades. Isso já tem em outras cidades. Tudo que eu estou falando, gente, o carioca, por exemplo, ele vai achar a coisa mais comum do mundo. Ele vai falar, ué, não estou entendendo esse cara está falando coisa que aqui já tem. Só que na grande maioria dos lugares não tem. Então, se já tem lá, é totalmente possível isso. Então, passou de 2 km, taxa de deslocamento. A pelo menos R$1 essa taxa. Aí ela ia ter mais aceitação. O passageiro iria aceitar mais as corridas e também ia ser mais justo. Porque não adianta ficar mandando corrida com 6, 7.
17 quilômetros já bateu corrida para mim. Não adianta ficar mandando corrida. Corrida de 17 quilômetros, gente. Chega a ser até engraçado, né? Parece até brincadeira que o algoritmo mande uma corrida para você com 17 quilômetros. Hoje, a 99, alguns motoristas já recebem o endereço completo do passageiro, né? Isso devia ser regra para 100% dos passageiros, tanto na 99, quanto na Uber, quanto em qualquer aplicativo. Endereço para pegar o passageiro, distância para pegar o passageiro. Endereço para levar o passageiro, distância para levar o passageiro. E com bairro, porque aí você consegue decidir se aquele lugar é bom para ir ou não é bom para ir. Isso é uma questão de segurança, hein? Isso é uma questão de segurança. Vamos falar agora também sobre a troca de destino quando o passageiro está dentro do carro. Isso causa... Não que ele não possa fazer isso. Mas eu vou contar um negócio para vocês. Vitória, eu acho que quem tá lá não vai se ofender com isso não. Mas Vitória tem muito lugar, bastante... Vitória, Rio, São Paulo, tem bastante lugar com áreas de risco, né? Eu trabalhei lá 2 anos, eu sei. Então o que acontecia? O cara chamava o carro para um lugar normal, porque ele não estava conseguindo o carro para o lugar que ele queria. Aí você chegava, dava chegada, ele entrava dentro do carro, você começava a corrida, ele ia lá e trocava o endereço para um lugar que normalmente você não iria. Pode ter troca de destino? Pode. Teve um amigo meu, lá de Santa Catarina, que ele fez uma pesquisa entre os motoristas, ele teve até uma adesão grande, que perguntando se o motorista quer ou não que tenha troca de destino, perdão, quer ou não que tenha troca de destino durante a corrida. 90% respondeu que não. Mas existe essa saída. É muito ruim essa troca de destino em 2 casos, né? O cara trocar o destino para um local de risco que você não quer ir, que você não vai. E você não é obrigado a ir. Você não é obrigado a se pôr em risco. E a outra, às vezes, você está com destino acionado para algum lugar, você está indo para casa, ou você tem um compromisso, você colocou destino para algum lugar e tal. Essa pessoa vai, entra dentro do carro e troca para outro lugar. Então, a troca de destino durante a corrida ficasse exclusivamente para o motorista. O passageiro deveria solicitar ao motorista a troca de destino. Aí o motorista resolve se ele vai ou não. Porque se for para área de risco, é melhor não ir. E aí o cara chega simplesmente, fala para ela, olha, infelizmente para esse lugar eu não vou. Aí dá até para você negociar. O que a gente fazia? A gente negociava muito. Quando ia para uma área de risco, olha, então eu vou te deixar em tal lugar. Olha, até ali eu vou. Passou dali, eu não vou mais. Tá, não, tudo bem, beleza e tal, papá, você negocia isso aí. Então a troca de destino em corrida fica a critério do motorista. Uma coisa que poderia também ser mudada nos aplicativos, quando o cara ele vai solicitar uma corrida, para ele conseguir solicitar essa corrida, ter uma senha. Ele vai lá, coloca aonde ele está, coloca o destino que ele quer ir, e quando ele for solicitar, o aplicativo pedir uma senha. O que isso evitaria? Evitaria roubo de celular, que o pessoal, hoje, celular é um troço que roubam pra caramba, né? E o cara acaba usando o celular do cara para solicitar uma corrida. Se tivesse uma senha para você solicitar a corrida, isso aí já eliminaria esse problema. Vamos lá. Voltando agora, uma coisa que eu acho que também seria bastante justo é dinâmica de horário. Uma dinâmica fixa de 1.3 todos os dias, das 7 horas da noite à meia-noite.
e uma dinâmica fixa da meia-noite às 6 da manhã de 1,5. Isso, gente, nada mais é do que um benefício, benefício não, uma justiça para quem está trabalhando fora do horário normal. E no caso, inclusive, de quem trabalha da meia-noite às 6 da manhã, seria até um pagamento para periculosidade, que é muito mais perigoso você trabalhando de madrugada do que você trabalhar durante o dia. Durante o dia o movimento está na rua, de madrugada não tem ninguém. Às vezes você está passando por uma rua, para um bandido pular na frente do seu carro armado, é daqui para ali. Então essa seria uma dinâmica fixa. Eu acho isso extremamente justo. E quem tiver na madrugada, meu querido, eu acho justo pagar também. Eu acho justo pagar também. Porque na real, o cara vai pra balada no sábado, às 3 horas da manhã, entra bêbado no teu carro, o cara gastou lá no boteco lá 300 conto e depois reclama que paga 20 reais uma corrida. Não, tá errado isso. Eu acho que tá errado isso. Eu acho que o cara tá lá trabalhando, levando o pão pra casa, passando a madrugada na rua, correndo risco, então ele realmente merece ganhar mais. Então, galera, isso foi só algumas ideiazinhas que eu tive, até por uma questão de justiça. E eu vou pedir, porque na verdade a gente precisa. Não só a gente precisa do aumento de tarifas, como a gente precisa dessas coisas também, para a gente ter uma vida mais tranquila, uma vida menos atribulada, uma vida menos perigosa. E isso não ia afetar em nada. Eu vou repetir. As coisas que eu falei aqui, gente, em algumas cidades já está muito próximo disso. Não as dinâmicas fixas, não, essas coisas não. Aí eu busquei por uma questão de justiça mesmo. Mas no caso das tarifas, está muito próximo. E o passageiro paga. Eu não sei por que não fazer isso. Eu não sei por que não fazer isso. Eu não sei qual é a ideia desses aplicativos de relutar tanto para prejudicar quem faz o trabalho para eles, que somos nós. Será que eles não estão vendo que o atendimento está péssimo exatamente porque ele está tratando mal quem está do lado deles? Eles também não podem esquecer que sem motorista não há passageiro. Então, galera, isso foi só umas ideiazinhas. Se vocês tiverem outras ideias, ou não gostou de alguma, ou acha que poderia alguma ser melhorada, coloca nos comentários aqui. Coloca nos comentários aqui para ver se depois a gente faz um vídeo, para ver se a gente melhora um pouco mais. Tá bom? Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ó, não sai desse vídeo antes de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar os sininhos para todas as notificações, que quando chegar alguma ideiazinha dessa, você vai ser avisado em primeira mão, tá bom? Valeu, galera, boas corridas, fiquem com Deus e fiquem na paz também. E se cuidem aí que a parada tá complicada novamente, né? Vamos ver o que vai acontecer depois do carnaval. Valeu, gente, brigadão!